bem-vindos aqui para o primeiro episódio do Clube do Livro aqui do IPSH, onde nós vamos estar discutindo esse livro aqui, o Sete Aulas, do L.S. Vygotsky, sobre os fundamentos da pedologia, certo? Então, primeiro, o que seriam essas sete aulas? Basicamente, foram sete aulas, de fato, que o Vygotsky deu a pedido do Rubinstein, onde ele vai trazer aí o que ele já tinha desenvolvido acerca do desenvolvimento infantil nessa teoria chamada pedologia, que ocorria fortemente ali na Europa no final do século XIX, início do século XX, e que foi um dos principais fundamentos para a construção da pedagogia e das teorias de desenvolvimento ali do início da União Soviética, pensando nessa reconstrução social daquele período. Para iniciar, né, esse daqui é a primeira aula, ou seja, o primeiro capítulo também, onde nós vamos conversar um pouco sobre qual é o objeto da pedologia, ou seja, o que ela busca estudar, o que ela busca compreender, qual é o motivo, que motiva ela também a tentar compreender acerca do humano e dos seus processos. Então, primeiramente, a gente tem aí um dado que já é fornecido no próprio nome da teoria, né, da área do conhecimento, que é o sufixo, né, aí, logia, né, e o prefixo pedo, onde vai trazer que logia é o estudo e pedo seria a criança. Então, basicamente, seria uma área que busca estudar a criança. Mas, de início, isso não diz muito, né, porque pode-se estudar diversas coisas acerca da criança. Mas o que seria especificamente o objeto de estudo dessa área de conhecimento? E o Vygotsky vai dizer que seria o estudo do desenvolvimento da criança, né? Então, nós vamos tentar compreender quais são as leis de desenvolvimento da criança, quais são as leis que fundamentam esses processos. Pensar isso é também pensar quais são os períodos desse desenvolvimento, quais são esses mecanismos que movimentam esse desenvolvimento, quais são os períodos mais móveis, mais fixos, quais são os períodos que têm características em comum e características diferentes, e é daí que ele tira a sua fundamentação, né, para dizer o que seria o conceito de idade para ele, e de como esse conceito acaba sendo importante para se pensar o desenvolvimento infantil e humano como um todo, e para o desenvolvimento da pedologia. Ele vai dizer que idade nada mais é do que um determinado ciclo de desenvolvimento fechado, separado dos outros ciclos, que se difere por seus tempos e conteúdos específicos. Então a gente vê aí que essa idade seria algo que tem um desenvolvimento específico acontecendo, que é diferente do desenvolvimento posterior e que é diferente do desenvolvimento anterior. Então a gente tem uma regularidade. A idade seria um período regular no qual todas as pessoas daquela mesma idade seria esperado que estivessem desenvolvendo determinada coisa, determinada função, determinada peculiaridade da personalidade. Então, isso seria aí o conceito de idade. E para pensar esse conceito de idade, a gente tem que fazer uma diferenciação entre o conceito de idade astronômica e o conceito de idade pedológica. E qual seria essa diferenciação, né? A astronômica, em alguns outros textos vocês vão encontrar como cronológica, dependendo do tradutor, do comentador, é basicamente esse avanço no tempo de modo igual para todos. Então, a idade astronômica ocorre igual para todos. Uma pessoa de 40 anos aqui tem 40 anos em qualquer outro país do mundo, contanto que eles se orientem aí pela quantidade de vezes que a Terra gira em torno do Sol, né? E a idade pedológica, ela vai ter uma certa variedade, digamos assim. Não deveria, né, de uma forma geral, é esperado que esse desenvolvimento ocorra com uma certa linearidade, com uma certa eh, tendência igual para todas as pessoas. Se esse desenvolvimento aí ocorre um pouco mais adiantado ou um pouco mais atrasado, pode ser algo que se deve ter atenção para poder auxiliar a criança a conseguir se desenvolver diante dessas variabilidades, né? O tempo cronológico seria esse desenvolvimento atual em relação ao esperado.
Então, o que é esperado para cada período etário e onde essa criança se encontra em relação ao que lhe é esperado. E aí eu trouxe alguns exemplos, né, para contextualizar essa questão do que é esperado para cada idade e de como que isso é proposto para o Vygotsky enquanto método e meio para se investigar o que é esperado para cada período etário, né? Nós temos aí uma criança balançando para tentar andar, uma criança que já está conseguindo andar, né, com uma certa facilidade, e uma criança aí no período escolar que já não tem a menor dificuldade de andar e faz isso de uma forma completamente automática. E nós temos também os exemplos dos bebês falando, né? Então nós temos o primeiro se comunicando por meio do choro, nós temos o segundo falando dá, meu, né? Então pedindo algo para um adulto, apontando, né? O gesto de apontar aí. E o terceiro já conseguindo formular aí uma frase, né? Eu quero me dar. Então, nós temos aí períodos específicos onde é esperado que esses desenvolvimentos ocorram. Como Vygotsky vai dizer no próprio texto, é esperado que uma criança aí com 2 anos consiga formular uma frase simples, né? Já consiga formular um enunciado. E se uma criança está um pouco conseguindo montar enunciados antes desse período, então nós temos aí uma idade pedagógica de 2 anos, mais uma idade cronológica de 1 ano e 8 meses. E se ela está aí com 1 ano e 4 meses ainda não consegue formular uma frase, então nós temos aí uma criança com idade cronológica de 1 ano, 2 anos e 4 meses, mas que está aí com idade pedagógica de 2 anos. Como que a gente descobre isso, né? O Vygotsky vai propor um método estatístico como essa forma de compreender essas regularidades do desenvolvimento. Mas para isso é necessário levar diversos fatores em consideração, como a alimentação, como o deslocamento até a instituição de ensino, como as condições de ensino que são prestadas. Então, qual é a proposta que ele traz no texto? Ele vai dizer que seria necessário pegar um determinado grupo de crianças de uma determinada creche, com a mesma idade, todas as crianças, né, com a alimentação minimamente semelhante, ou seja, a creche poderia ser fornecida pela creche, ou pensar nesse recorte aí também, nessa pesquisa, para conseguir se identificar o que é esperado em cada período. Por quê? Esse desenvolvimento ele não é meramente maturacional, não é simplesmente um amadurecimento. Né? Como tem um texto aqui no Brasil, né, chamado Criança não é manga, não amadurece. Então, esse processo ele não é meramente um transcorrer de tempo no qual as coisas vão surgindo, né, mas muito mais um processo em que essas coisas vão se transformando a partir das possibilidades do meio e das exigências desse meio para o desenvolvimento. Então, é necessário um método estatístico para se identificar o que é esperado para cada período, levando em consideração cada cultura e as possibilidades, né, materiais desse contexto cultural aí de fornecer o que é necessário para a criança se desenvolver. E o Vygotsky traz algumas leis, né, ele traz mais especificamente duas leis para se pensar esse processo de desenvolvimento infantil. A primeira lei é a de que algumas idades são mais longas do que outras. Então ele vai trazer aí o período pós-natal, né, que ele traz como 2 meses o período pós-natal, e nós temos aí períodos muito longos, como a adolescência, que duram uns 5 anos, né? Basicamente, dos 12 aos 17 ou dos 12 aos 18, né? Então, nós temos umas discrepâncias muito grandes entre os períodos etários, entre as idades, né? E esses períodos se dão também pelo que é desenvolvido. Ao mesmo tempo, né, como nós vamos ver aqui nessa segunda lei, esse desenvolvimento não é igual para todas as funções psicológicas superiores. Então, nós vamos ter períodos nos quais algumas funções vão estar em evidência e nós vamos ter períodos nos quais elas não vão estar ali em desenvolvimento. Elas não se desenvolvem juntas. Não é esperado que uma criança de
3 anos consiga resolver as mesmas questões de uma forma simplificada que um adolescente consegue. Não é uma forma simplificada que a criança de 3 anos consegue fazer. É uma forma diferente, qualitativamente diferente. Essas mudanças estruturais, né, a partir dos novos desenvolvimentos que surgem. Então, o que muda, como o Vygotsky vai dizer no texto sobre os sistemas psicológicos, são as relações entre as funções. Então, a cada período etário, há um rearranjo entre as diversas funções psicológicas, uma diferença entre as conexões que elas fazem entre si. E essas novas conexões também têm prazos ótimos. Então, por exemplo, o desenvolvimento da linguagem. É esperado que a criança aí esteja com o desenvolvimento da linguagem no seu máximo entre 1 e 2 anos, basicamente. Né? Nós temos saltos enormes de um ser que não falava nada para um ser que começa a formular frases, começa a conseguir se comunicar com adultos. É um salto ontológico radical, né? Mas, se nós perdemos esse prazo ótimo e a criança só começa a falar aos 6 anos, essa fala pode ser empobrecida, essa fala pode ser dificultada, esse desenvolvimento pode ser dificultado, né? Pode ser desafiador, mesmo que se alcance. E se nós pensamos aí em um adolescente que passou a vida toda sem acesso à linguagem, é muito possível que nem sequer seja possível desenvolver por exemplo, um pensamento por conceitos, digamos assim, né? Algo mais rebuscado dessa linguagem. Que seja possível aí comunicações muito mais elementares. Além disso, o Vygotsky vai trazer alguns princípios para esse desenvolvimento. Então, o desenvolvimento não é apenas progresso, mas também regresso. Então, eu trouxe aí o desenho, né, da a criança pequena conseguindo fazer um desenho bem detalhado e depois ela maior fazendo um desenho aí meio rabiscado, meio troncho. O que seria de fato isso? Se nós formos parar para olhar o desenvolvimento infantil, algumas funções que são muito importantes em alguns períodos etários simplesmente desaparecem em outros, muitas vezes. E algumas vezes, esse desaparecer, na verdade, significa que ela foi integrada na estrutura de uma nova função, mais complexa e que atende melhor as condições e as necessidades sociais de um determinado período e sociedade. Um exemplo, o balbucio, né, o exemplo que o Vygotsky traz no texto. A criança, quando é pequena, ela balbucia como uma forma de tentar se comunicar. Mas, posteriormente, se você pede para uma criança que balbuciou na infância primária, né, ali, preliminar, que ela balbucie, ela pode não conseguir. Ela perdeu essa função. Mas essa função foi suprassumida, né? Ela participa agora do desenvolvimento da fala. Da mesma forma, a percepção. Se eu pedir para que vocês me digam o que vocês veem primeiro à sua frente, você vai me dizer que você vê talvez a tela do seu celular ou do seu computador. Mas, na realidade, você percebe tudo ao mesmo tempo. Todos os objetos que estão no seu campo visual, né? O que acontece é que, por meio da linguagem, nós conseguimos organizar a nossa percepção. E, atualmente, né, a partir do momento que a gente desenvolve essa função, a gente não consegue enxergar as coisas como um amálgama, dismorfo, digamos assim, onde todas as coisas fazem parte de um quadro único. Mas isso era possível anteriormente, quando a percepção era uma função central. Atualmente não é possível porque a função central é o pensamento, né, que em relação aí com a fala que organiza esse pensamento. Então nós temos aí mudanças muito estruturais nesse pensamento. O outro princípio, né, que traz o Vygotsky, citando Rousseau, que dizia que a criança não é um simples adulto de tamanho pequeno. Ela é um ser que se difere do adulto, não apenas porque é menor em tamanho, não porque pensa de forma menos desenvolvida, digamos, ou por outras razões. A criança é um ser que se difere do adulto qualitativamente pela estrutura de todo o organismo e de toda a personalidade.
Então vocês podem ver que esse princípio complementa o outro, né? O desenvolvimento ele não é simplesmente um amadurecimento, ele é uma transformação, né? Ela é uma metamorfose, como o Vygotsky vai trazer no texto também. Essas funções são transformadas de acordo com as necessidades desse meio, né? Onde em outros textos ele vai usar o conceito de situação social de desenvolvimento, no qual esse meio vai exigir que a criança mude, que a criança crie novas funções psicológicas a partir do que é exigido socialmente para aquela idade, né? Então, não é algo que é precedente à criança. Como a gente vai ver, esse pensamento de que a criança amadurece, né? Ela vai ser característica do pré-formismo, que é uma teoria que acredita que o desenvolvimento da criança é preliminar. Ele já estava pré-existente na criança desde o embrião. Então, de que esse embrião já teria aí todas as características do que ele vai se tornar como adulto, e esse meio seria apenas o local, né, o contexto no qual isso iria desabrochar, ou que minimamente esse meio iria acionar e reconfigurar isso que já está existente na criança. Ele traz o exemplo, por exemplo, o exemplo, por exemplo, ele traz, por exemplo, o caso do arquiteto, como ele vai trazer, né? De que o arquiteto ele já teria dentro de si as condições necessárias para se tornar um arquiteto em uma determinada cultura, mas não teria ali as condições para se tornar um professor. Não era bem esse exemplo, mas ajuda também. Então, que esse meio transformaria o que é existente na criança. Teriam todos ali os ingredientes e eu posso fazer coisas diferentes a partir desses ingredientes. Vamos supor aí um ovo. Então, eu tenho ovo, eu tenho tomate, eu tenho cebola e eu tenho pimentão. Com esses ingredientes, eu posso fazer uma omelete, eu posso cozinhar o ovo e colocar uma salada ao lado, eu posso fritar um ovo e colocar tudo junto, mas não vai ter como fazer um sanduíche, porque falta pão. Então, seria basicamente isso. Eu tenho os ingredientes para isso e eu posso fazer com esses ingredientes diferentes coisas. Ele vai dizer que essa teoria está completamente errada, porque ela vai vir ela vai anular completamente qualquer possibilidade de compreender o desenvolvimento como o surgimento do novo. Essa é a principal tese que o Vygotsky traz nesse texto, de que o desenvolvimento é o surgimento do novo. Se não há um novo surgindo, então não tem como chamar de desenvolvimento. Se é uma mera reconfiguração das configurações de fábrica, digamos assim, não tem como chamar isso de um desenvolvimento, né? E a outra teoria seria aí que eu coloquei como absorção do meio externo, porque o Vygotsky não traz um nome para explicar o que seria essa teoria, né? Mas seria basicamente um empirismo puro ali, né? Onde a criança seria uma tábula rasa e esse meio vai colocar na criança o que ela vai ser, né? Então, esse meio vai entregar para a criança o que ela deve ser e ela simplesmente vai absorver. Seria basicamente que, por exemplo, a criança aprende a falar porque os adultos falam ao redor e ela automaticamente vai absorvendo isso e vai aprendendo a falar. Também não é por aí, né? E esse desenvolvimento da fala se dá por uma necessidade da própria criança de se comunicar, né, como o Vygotsky vai dizer, essa é a situação social do recém-nascido, né, a máxima necessidade de comunicação e as mínimas possibilidades comunicativas, né, que fazem com que surja essa função psicológica. Então, não é simplesmente uma osmose aí, né, que a criança vai absorvendo isso. Não é simplesmente uma certa transformação do que ela já vem desenvolvido, já vem ali trazido biologicamente, que vai ser transformado. É algo que se desenvolve a partir das necessidades objetivas da criança no meio, né? E aí seria mais ou menos essa terceira teoria que o Vygotsky vai propor, que, segundo ele, naquele período precisava ser aprofundada e mais bem desenvolvida, que diz basicamente que o desenvolvimento da criança é um processo de constituição e surgimento do humano, da personalidade humana, que se forma por meio do ininterrupto aparecimento de novas particularidades, novas qualidades, novos traços, novas formações que são preparadas no curso precedente de desenvolvimento
e não estão presentes, já prontas, em tamanho reduzido e tímidos, dos degraus anteriores. Então, esse é um processo no qual é necessário as condições materiais para se desenvolver, é necessário as condições maturacionais para se desenvolver, mas não é somente isso. Não é simplesmente uma soma de questões biológicas e culturais. É uma transformação disso, uma metamorfose disso em algo novo. E é algo legitimamente novo. Não é simplesmente uma configuração diferente daquilo que já estava ali, né? É o surgimento de uma nova estrutura que pode ter características desse biológico, desse cultural, mas que ao mesmo tempo é algo que surge de uma forma diferente, de que é transformado, né, por essa interação dialética que ocorre aí. O Leontief vai dizer que isso ocorre a partir da atividade, né? A Bozovic a partir do ato, que seriam esses processos que movimentam esse desenvolvimento, né? Seriam aí desenvolvimentos posteriores de alguns desses pressupostos que o Vygotsky já coloca. No próximo, nós vamos discorrer um pouco sobre qual seria o método dessa ciência que o Vygotsky coloca aí, né, a penologia, e o método que ele propõe. Espero que vocês tenham gostado desse encontro de hoje, né, digamos assim. E curtam aí, compartilhem se quiserem. E até o próximo encontro do grupo de estudo.